Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um assunto chamado cinemática. Esse assunto é novo para algumas pessoas e para outras não. Para essas pessoas que já viram esse assunto, ele vai funcionar como uma revisão, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai iniciar fazendo é definindo o que é cinemática. A cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas sem se levar em conta o que os causou. Então, para mim, vale apenas o movimento. Então, por exemplo, se eu peguei um skate e empurrei o skate e ele está se movimentando, para mim não importa se fui eu ou se foi outra pessoa que empurrou o skate. Para mim, só me importa o movimento descrito por aquele skate. Então vamos lá. Ponto material. Ponto material são corpos de dimensões desprezíveis comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Chamaremos um ponto material de móvel. Então, por exemplo, um automóvel está partindo de Jupi, indo em direção a Recife. Se eu comparar o comprimento do meu automóvel com o comprimento da rodovia que vai de Jupi a Recife, eu vou observar que o comprimento do meu automóvel é muito pequeno comparado ao comprimento da rodovia. Então, se ele é tão pequeno que a gente não faz diferença nenhuma no comprimento total da rodovia, isso quer dizer que o meu automóvel será um ponto material. Mesma coisa acontece, por exemplo, uma formiga em relação a uma calçada. A formiga está em cima da calçada, se você observar o comprimento da formiga e o comprimento da calçada, você vai ver que o comprimento da formiga é simplesmente desprezível se comparado ao comprimento da calçada. Logo, a gente vai ter um ponto material. A mesma coisa acontece com um caminhão dentro de um campo de futebol. Por exemplo, um campo de futebol como o Maracanã. Então, esse caminhão está lá dentro. Se você comparar as dimensões do Maracanã com as dimensões do caminhão, você vai ver que o caminhão é mínimo, é muito pequeno perto do estádio. Logo, a gente já conclui que esse caminhão vai ser um ponto material. Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre corpo extenso, que são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno. Então, diferente de ponto material, aqui aquele objeto não pode ter suas dimensões desprezadas. Então, por exemplo, se eu tenho uma formiga em cima de uma unha, a gente vai fazer a comparação das duas e a gente vai observar que não é tão simples desprezar as dimensões da formiga, porque ela é tão pequena quanto a unha em questão. Então, nesse caso, simplesmente eu não vou desconsiderar o comprimento da formiga. Mesma coisa acontece com um caminhão em uma rua pequena. Se a gente observar, aquele caminhão vai fazer diferença quando ele está dentro daquela rua, certo? Então, se ele faz diferença, a gente considera ele como um corpo extenso, certo? Espero que tenha ficado claro. Só chamando a atenção aqui para uma situação. Observe que ser ponto material ou corpo extenso depende de um referencial de observação. Então, um corpo, em uma determinada situação, ele pode ser considerado um ponto material, em outra, ele pode ser considerado um corpo extenso. Por exemplo, se eu tenho um caminhão e ele é colocado dentro do campo de futebol do Maracanã, ele vai ser considerado um ponto material. Mas aquele mesmo caminhão, se colocado em uma rua pequena, ele pode ser considerado um corpo extenso, porque ele faz diferença dentro daquela rua. Então, sempre vai depender de um referencial. Então, esse referencial é extremamente importante quando a gente fala de ponto material ou de corpo extenso. Então, a gente precisa definir o que é referencial. Referencial é um corpo ou um objeto em relação ao qual podemos determinar a localização dos objetos e assim determinar se há repouso ou movimento. Então, o referencial é a minha base, é aquilo que eu estou tomando como referência para afirmar alguma coisa.
Então, eu preciso determinar meu referencial para então dizer se aquele corpo é um corpo extenso ou é um ponto material, tá? E a gente falou aqui duas palavrinhas importantes: repouso e movimento. O que seriam essas duas situações? Então, vamos lá. Falando em repouso e movimento, parece uma coisa muito simples. Quando a gente fala em movimento, muitas pessoas vão pensar, é uma coisa que está se movimentando, mas não é tão fácil assim. Por quê? Um objeto ele pode estar em movimento em relação a um referencial, mas em repouso em relação a outro referencial, e é isso que a gente vai entender agora. Então, vamos lá. Quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Mas, quando a posição de um móvel não se altera em relação a um referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso. Então, vamos lá entender essa situação com um exemplo. Vamos imaginar que eu esteja dentro de um ônibus e esse ônibus esteja com uma velocidade constante em uma rodovia, certo? Então, tem uma pessoa sentada do meu lado e tem uma pessoa no ponto de ônibus pelo qual a gente vai passar. Em relação à pessoa que está do meu lado, eu estou em movimento ou em repouso? Então, a gente tem que analisar. A distância entre nós se altera no decorrer do tempo? Não. Então, isso quer dizer, em relação à pessoa que está dentro do ônibus, eu estou em repouso. Mas, se eu tomar como referência a pessoa que está parada no ponto de ônibus e eu passei dentro do ônibus, a distância entre mim e ela se altera no decorrer do tempo. Então, isso quer dizer que, em relação à pessoa que está no ponto de ônibus, eu estou em movimento. Então, observe o seguinte: uma mesma pessoa pode estar em movimento em relação a um referencial, mas em repouso em relação a outro referencial. Agora nós vamos falar sobre trajetória, que é o conjunto de posições sucessivas ocupadas por um móvel no decorrer do tempo. O caminho percorrido pelo móvel também caracteriza esse conceito. E assim, toda trajetória depende do referencial adotado. Então, se a gente quiser definir, por exemplo, a trajetória desse avião aqui, nesse exemplo que eu coloquei, a trajetória dele vai ser esse caminho, que vai de onde ele iniciou até onde ele está nesse momento, certo? Então, é esse caminho. Ou seja, vão ser as posições sucessivas ocupadas no decorrer do tempo. Então, vamos supor que aqui eu tenha a posição 1, que é no tempo 1. Tempo 2, ele está na posição 2. Tempo 3, ele está na posição 3. Tempo 4, ele está na posição 4. Então, essa seria a sua trajetória. Porém, aqui eu coloquei uma frase importantíssima. Toda trajetória depende do referencial adotado. Então, quando um corpo está em movimento, por exemplo, e ele solta um objeto, para a pessoa que está naquele corpo, ele vai ver o objeto caindo em linha reta. Então, por exemplo, esse avião soltou esse objeto. Ele vai cair em linha reta para a pessoa que está dentro do avião. Porém, para uma pessoa que está fora do avião, não vai ser visto dessa maneira. Esse objeto vai cair em um chamado arco de parábola. Ele não vai cair em linha reta para a pessoa que está vendo de fora do movimento. Ele vai cair como se fosse uma curva, que a gente chama de arco de parábola, tá? Então, essa questão de trajetória, assim como movimento e repouso e ponto material e corpo extenso, também é um conceito relativo, porque depende de um referencial. Só reforçando aqui, observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta, e quem estiver na terra verá um arco de parábola. Sempre que vocês virem um problema desse tipo, perguntando em relação a uma pessoa que está dentro do avião e em relação a uma pessoa que está fora, sobre a trajetória que cada um vai ver, você vai ter que ter em mente que quem está dentro do movimento vai ver o objeto cair em linha reta. Mas quem está fora de um ponto
fora do movimento, vai ver um arco de parábola. Agora a gente chega num conceito chamado posição. O que é a posição? É a localização do móvel na trajetória, medida em relação ao ponto que será a origem dos espaços. Representamos a posição utilizando a letra S. Então, vamos observar esse exemplo aqui, ó. Esse é o meu tempo 1, esse aqui é o meu tempo 2. Nesse T1, a posição do móvel será chamada de espaço inicial. E ela está onde? No quilômetro 10. A gente representa essa posição inicial, esse espaço inicial, com S acompanhado de um zero. Isso vai ser igual a 10 quilômetros. Aqui no tempo 2, que é o espaço final, onde ele está agora, ele vai ser chamado de espaço final e ele vai ser igual, nesse caso, a o quilômetro 35. A gente representa esse espaço final apenas pela letra S. Então, se eu falar de espaço inicial, eu estou falando do S0, certo? E se eu falar de espaço final, vai ser a posição final daquele corpo, que vai ser o quê? O próprio S. Então, espaço inicial é origem, início do movimento, certo? Ponto de partida. E esse final, o espaço final, vai ser onde aquele movimento chegou, onde ele parou, por exemplo, tá? E agora a gente chega num conceito extremamente importante na cinemática, certo? Que é o conceito de deslocamento. O que seria o deslocamento? É a variação da posição do espaço em um referido intervalo de tempo e a gente representa esse deslocamento por os símbolos ΔS. Uma observação, sempre que você vê delta em qualquer coisa na sua vida, você vai lembrar que delta é o quê? É variação, certo? Então, sempre que ver delta, você vai lembrar que delta representa uma variação. E o que seria essa variação? Variação é o quê? Nesse caso da variação da posição, vai ser espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, ΔS vai ser sempre igual a S final menos S inicial, certo? Então, posição final menos a posição inicial. E aí eu trouxe um exemplo para ficar mais claro o que a gente quer. Então, nesse exemplo, eu quero ΔS, certo? Mas para isso eu preciso definir quem é o espaço inicial e quem é o espaço final. Então, o que é que eu vou observar? Ó, T0, a posição do ônibus é o quê? 10 quilômetros. A gente vai observar aqui, tá? Esse 0 é onde iniciou-se, então vai ser 10 quilômetros. Agora, a posição final é onde está no exato momento, nesse exato momento, aquele ônibus, ou seja, no T, que é o quê? 35 quilômetros. Então, esse vai ser igual a 35 quilômetros, certo? E aí, a gente já pode partir para encontrar quem? ΔS. Então, vamos lá. ΔS, só reforçando, ΔS é igual a S final menos S inicial. E aí, a gente, nessa forma, vai apenas substituir. Repete o ΔS, que é o que a gente quer. No lugar de S final, a gente coloca o valor dele, que nesse caso é 35. Repete o sinal de menos, não pode mudar, tá, gente? Repete o sinal de menos e no lugar de S0 eu coloco o seu valor numérico, que nesse caso é quanto? 10 quilômetros. Então, fica 35 menos 10. Faço a subtração e descubro que ΔS vai ser igual a 25 quilômetros, ou seja, minha variação de espaço foi de 25 quilômetros. Então, só para reforçar aqui, quando a gente fala de deslocamento, certo? De acordo com SI, esse valor deve ser dado em metros, tá? Mas não tem problema se esse valor for dado em quilômetros, vai funcionar da mesma forma, tá certo? Espero que tenha ficado claro para todos e obrigada aí pela atenção.